bem-vindas, sejam bem-vindos ao Comunicação Pública Guia de Sobrevivência, um podcast que procura te influenciar para que você seja um disseminador de cidadania dentro e fora da sua instituição pública. Eu sou a Aline Castro, sou servidora pública, comunicadora, influenciadora wannabe nas horas vagas. Eu faço parte da ABC Pública, que é a Associação Brasileira de Comunicação Pública, um verdadeiro local de encontro para todo mundo que sonha com uma comunicação mais respeitada e mais influente dentro das organizações públicas brasileiras. Te convido a conhecer mais sobre a ABC Pública lá no site abcpublica.org.br e aproveita para conhecer mais sobre mim também. Eu estou no Instagram e no LinkedIn como @AlineCastroComunica. Gente, é claro que eu não frisei aqui na introdução a palavra influência, não foi por acaso. Esse é o nosso tema de hoje e eu trago aqui uma pessoa que já faz um tempão que eu queria entrevistar. Ela é pós-doutora, doutora, mestre e especialista em comunicação pela ECA USP. Ela é pesquisadora também, líder do grupo de pesquisa Influcom da Faculdade Casper Líbero e membro do grupo de pesquisa Com Mais da ECA USP. Ela já passou por empresas como Fiat, Vivo, Mercado Livre, Agência Ideal, muitas outras. Também é consultora de mídias sociais e RP digitais e também editora do blog R Palavreando. Eu estou falando da Carolina Frazon Terra. Ela também, além de tudo isso, ela também tem uma metodologia própria sobre influência digital, que é claro que é o nosso tema aqui, e vamos falar sobre essa metodologia dela. Bom, para começo de conversa, acho que vale a gente refletir sobre uma coisa, né? Será que faz sentido a gente falar de influência digital em instituições públicas? Vamos ouvir o que a Carolina me respondeu. Eu comecei estudando influência digital porque eu entendia que a gente podia ir além dos influenciadores digitais, não que eles não tenham importância, hoje no cenário eles são fundamentais dentro da estratégia de comunicação das organizações, mas eu queria entender se uma marca, se uma organização conseguiria ser uma influenciadora digital. E aí eu comecei a pesquisar o que as marcas que detêm, né, maiores audiências, que conseguem dialogar com seus públicos, que são bem vistas, que têm reputação bacana no ambiente digital, o que elas faziam. E aí eu cheguei a uma metodologia, né, a um passo a passo para as marcas se tornarem influenciadoras digitais. E aí acho que vale dizer que essa minha metodologia ela não é restrita às organizações privadas e nem apenas às organizações privadas de grande magnitude. Ela vale para uma marca pequena, para uma pequena empresa, ela vale para uma organização pública, vale para uma celebridade, vale para um influenciador, vale para uma pessoa pública de maneira geral, né? Por quê? Porque nós hoje também somos marcas, né? Então dá para a gente estender essa metodologia, inclusive, para pessoas públicas, né? Que têm uma visibilidade no ambiente digital e que precisam construir suas marcas e sua influência nesse âmbito. Então, assim, objetivamente respondendo a tua pergunta, vale para todo mundo aí nesse contexto. Eu imagino que você está aí curioso, curiosa para saber mais sobre essa metodologia chamada Reativa. Então, vamos ouvir a Carol explicando. A metodologia ela vem do meu estudo de pós-doutorado, né, que eu fiz na USP, sob a supervisão da professora Beth Saad. E aí, desse estudo de pós-doutorado, eu consegui publicar o livro Marcas Influenciadoras Digitais. E essa metodologia, que se chama Reativa, ela é composta dessa sigla, né, e cada letra desse acrônimo significa uma etapa que essa marca tem que cumprir, que essa organização tem que cumprir. Então, R significa ela tem que ser reconhecida e ela tem que ter estratégias de relacionamento. O E significa que ela tem que engajar, mas ela também tem que entreter. O A significa que ela tem que despertar uma ação no seguidor, no usuário, na audiência, mas também que ela tem que ter autenticidade no seu conteúdo. O T significa transparência, o I significa interação, o V, visibilidade e o último A, mas não menos importante, avaliação. Porque tudo que a gente faz no âmbito digital, a gente tem que aferir, a gente tem que mensurar, a gente tem que metrificar para entender se aquilo está funcionando, né? Porque nada é estanque, nada é
é fechado em si, então a gente precisa também ter esse entendimento dessa dinamicidade do digital, né? Dessa evolução constante, dessa impermanência constante. Então a gente tem que avaliar constantemente. E aí, obviamente, que no livro eu explico, né, com profundidade o que significa cada uma dessas etapas que eu acabei de falar aqui rapidamente. E eu também tenho um site, que é o carolterra.com.br, em que qualquer pessoa, qualquer organização consegue ir lá responder o questionário e ver a sua pontuação dentro da estratégia de influência organizacional digital. Então, acho que é bem legal para acompanhar isso ao longo de um período, né? Então, será que eu estou sendo suficientemente influente? Ou quais dessas etapas eu preciso calibrar, eu preciso melhorar para, de fato, me tornar mais influente, para eu ter mais sucesso, mais êxito no âmbito digital? Então, é uma metodologia super prática, super fácil de ser implementada, fácil de ser acompanhada ao longo do tempo, né? E que não precisa de grandes questões externas para você conseguir colocar isso em prática. Bom, claro que eu já fui lá no site da Carol fazer o teste de aplicação da metodologia. Recomendo, é bem legal. A gente pode dar insights para a gente entender no que a gente pode melhorar nesse nosso trabalho de social media, né? E uma coisa que fica assim muito perceptível. Ser influente no meio digital vai muito além mesmo de ter simplesmente uma boa reputação perante o público. Aí eu pedi para a Carol comentar mais sobre isso. Vamos ouvir. Vai, né? Porque assim, se você não tiver um bom, por exemplo, relacionamento, um bom atendimento junto ao teu público de interesse, como é que você constrói uma reputação boa? Ela não se sustenta, né? Então você precisa ter essa comunicação dialógica em prática, você precisa ter essa comunicação de mão dupla, você tem que ouvir aquilo que a tua audiência quer consumir em termos de conteúdo, o que ela está pensando a respeito daquilo que você está produzindo, né? As críticas que ela possivelmente possa ter, ou os elogios. Então, acho que tudo isso é um processo muito vivo e muito constante. Então, assim, não significa que, de repente, se você está num nível máximo de influência, que você vai conseguir manter esse nível máximo de influência para o resto da vida, né? Exatamente por essa constante movimentação, essa constante mudança que a gente tem no cenário digital, né? Então, se você não cultivar um bom relacionamento, se você não tiver estratégias em que você também dá voz para o seu público de interesse, é difícil você sustentar uma influência ali naquele ambiente. É só a gente olhar também para os próprios influenciadores digitais, né? Quais são aqueles influenciadores digitais que conseguem se manter desde o início desse processo de influência até os dias de hoje? São aqueles que cultivam a sua comunidade, que estão próximos ali da sua audiência, que respondem, que interagem, que se preocupam com essa audiência, né, que são admirados, que são benquistos, que não se envolvem em cancelamentos ou em crises o tempo todo, né? Então a gente tem todo uma questão de comunicação, de gestão de comunicação que é até anterior a esse processo de influência. Eu comentei em seguida com a Carol que eu vejo com frequência que instituições públicas ainda têm dificuldade de planejamento, né? Muitas utilizam as redes sociais como uma espécie de repositório, colocam ali tudo que a organização está fazendo, mais ou menos como faz no site, né? E às vezes eu imagino que possivelmente a gente pode perder o foco, né, do conteúdo, da linha editorial, acaba perdendo um pouco o direcionamento ali do que deveria ser prioridade para os públicos dos canais, né? Quem nunca? Ela comentou um pouco sobre isso e sobre os cuidados, né? Outros cuidados que a gente tem que ter na gestão das mídias sociais. Você tem que ter um planejamento de comunicação, de conteúdo para os teus perfis de mídias sociais. Não adianta você achar que qualquer coisa que você colocar ali vai funcionar para ser interativa, vai ser informativa, que vai engajar, né? Então, sim, você tem que ter um planejamento, você também tem que ter muito cuidado com os formatos. A gente sabe que os algoritmos das plataformas de mídia social, eles privilegiam determinados formatos a depender do que eles querem enaltecer. Então, todo mundo sabe que o formato queridinho do Instagram hoje são os Reels,
já foi o carrossel em algum momento, já foram os posts de fotos em outro momento, hoje é o Reels, no TikTok são os vídeos verticais. Então, cada plataforma tem a sua especificidade e se a organização ela não se atenta também a esse tipo de formato, pode ser que ela nem consiga ganhar visibilidade diante do algoritmo da plataforma, porque ela não está publicando um conteúdo que vá de acordo com esse formato privilegiado, digamos assim, das redes sociais, né? Outro grande erro que eu vejo aí nas organizações é a publicação de um mesmo tipo de conteúdo idêntico, no mesmo formato para todas as redes, para todas as plataformas, né? Isso não vai funcionar. O que funciona para o Instagram não é o que vai funcionar no LinkedIn, que não é o que vai funcionar no TikTok, e assim por diante. Cada plataforma ela tem essa peculiaridade de formato, de linguagem, de tamanho, né, de imagens, de vídeos, e isso precisa ser respeitado. Então, por isso que o planejamento ele é fundamental para essa estratégia de conteúdo, para essa construção de marca e de influência no ambiente digital. Não dá para a gente fazer isso de forma amadora, né? A gente precisa fazer isso de maneira estratégica para que isso funcione. Vamos falar das marcas aí sei lá, de maior amplitude ou de maior impacto junto às audiências, né? A gente vê marcas, grandes marcas, porque, primeiro, eles têm dinheiro, né? Eles têm equipe para poder fazer isso, mas essas grandes marcas são marcas que estão lá de maneira frequente, de maneira constante, de maneira planejada, que entendem também que o contexto é parte do conteúdo. Então, nós estamos em Copa do Mundo, vamos colocar também Copa do Mundo no conteúdo. Nós estamos falando de eleições, de que forma eu consigo me posicionar falando dessa temática. Nós estamos falando da importância das pessoas mais jovens votarem, como é que a gente incorpora isso no conteúdo. Então, tem todas essas questões, né? É uma marca que tem que estar... Quando eu falo marca, não precisa restringir as marcas privadas, né? A gente pode falar também no âmbito das marcas públicas. A gente tem que entender o que o contexto está pedindo para a gente falar a respeito. Quanto mais plugado no contexto, quanto mais plugado no que está acontecendo, eu consigo ser enquanto marca, mais relevante eu sou para aquela audiência, mais eu consigo entrar nas trends, mais eu consigo entrar nas janelas de visibilidade que as pessoas têm, né? E isso vira parte dos comentários, das conversas, dos diálogos das pessoas nas redes sociais. A marca acaba virando até uma referência. Posso citar Magazine Luiza, por exemplo, como uma marca que faz isso muitíssimo bem. Quando o Brasil perde na Copa, a Lu do Magalu chora, né? McDonald's, Burger King, que são marcas também, grandes marcas voltadas ao varejo, eles conseguem fazer isso muito bem. Mas nem só de marcas privadas vive esse cenário de influência, né? A gente tem, por exemplo, casos como o do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que fez um trabalho brilhante durante as eleições com as estagiárias do tribunal no TikTok. As meninas produziam um conteúdo extremamente educativo, extremamente tutorial e, ao mesmo tempo, com engajamento, com humor, que conseguia informar, que conseguia cativar e conseguia fazer com que pessoas quisessem seguir um conteúdo que, vamos combinar, é um conteúdo, muitas vezes, que a gente fala, gente, como é que eu vou gerar engajamento falando de eleições, sendo um órgão público com uma série de restrições, né? Porque tem, né, uma série de restrições durante períodos que você também tem muitas restrições. Então, eles conseguiram fazer um trabalho muito bacana por terem entendido o formato do TikTok, o que viraliza no TikTok, de que forma, de que maneira, com que timing, e conseguiram fazer um trabalho muito legal, né? E não só esse tribunal eleitoral, né? Esse tribunal regional eleitoral, a gente tem também a prefeitura de Curitiba, que é desde sempre uma referência de comunicação digital, a prefeitura de Salvador, que também pegou carona nessa estratégia digital que a prefeitura de Curitiba lançou lá atrás, né? Eu nem sei, acho que há mais de 10 anos que a prefeitura de Curitiba é uma referência, né, no âmbito digital, até por entender mesmo todas essas questões. E aí dá para a gente também ir pesquisando e ir adentrando para outros segmentos, outros setores, né, para encontrar essas marcas influenciadoras digitais, essas marcas públicas influenciadoras digitais.
Agora, o que fazer se a gente não tem super estagiárias como o TRE Paraná? Será que dá para ter sucesso hoje em dia, gente? Aline, eu acho que quando você humaniza a marca, quando você humaniza a empresa, é óbvio que é super bacana, mas não restringe a estratégia de quem não tem essa cara, né? De quem não tem essa possibilidade, esse rosto para dar para dar a tapa, digamos assim, né? É claro que se você tem figuras dentro do próprio público interno que sejam capazes de materializar isso, é super legal. Se você não tem, você consegue também fazer postagens de uma forma mais objetiva. Dá para você usar memes, né? Dá para você usar recursos em que não aparece o rosto, mas aparece a boca falando de uma maneira super engraçada, textos, vídeos com imagens e narração. Então dá para a gente pensar em alternativas, sim. É óbvio que quando a gente tem cara, rosto, a gente humaniza, a gente pessoaliza aquela comunicação, aquele contato, né? Mas a gente sabe que essa não é a realidade de todo mundo. E tem uma outra questão que eu acho que é importante da gente pontuar aqui, que é, você não consegue isso do dia para a noite, você precisa de capacitação, você precisa de treinamento, você precisa de letramento digital, para você poder fazer isso. Então, assim, como é que você edita um vídeo? Como é que você edita um podcast? Como é que você produz o conteúdo nos mais diferentes formatos? Né? Acho que tudo isso não é algo que a gente nasce sabendo, é algo que a gente vai ter que aprender, que a gente vai ter que praticar, que a gente vai ter se envolver para que aquele conteúdo saia, né, saia de forma positiva, saia da forma mais bacana possível. A Carol citou ao longo da entrevista o case da Magalu, né, Magazine Luiza. E eu, Aline, eu já tive uma experiência muito legal, muito bem sucedida com uma influenciadora digital artificial, né, não humana, que é a querida Justina, eu não sei se vocês se lembram. Mas enfim, eu quis saber, claro, a opinião da Carol sobre isso, sobre o uso de personagens como influenciadores, né? Será que isso funciona? Eu, assim, tendo a gostar bastante, mas eu não acho que sirva para todo mundo, né? A Lu do Magalu, ela conseguiu virar uma persona da marca que dialoga com várias audiências de Magalu de uma forma muito positiva. Ela ficou muito querida. Ela é hoje a influenciadora virtual mais seguida do mundo. Então, assim, ela conquistou um espaço e números e patamares que ninguém conseguiu atingir. Né? Na esteira do sucesso da Lu do Magalu, vieram outras, né? Veio, por exemplo, o CB de Casas Bahia, Nath da Natura, Uli da Ultragás. Puxa, agora tem os influenciadores digitais que estão criando seus avatares, né? A Sabrina Sato tem a Satiko, a Bianca Andrade tem a Pink, e por aí vai, né? Dá pra gente fazer um podcast só desses influenciadores virtuais. Eles têm o ônus e o bônus, né? Assim como qualquer estratégia, né? De comunicação, de relacionamento e de visibilidade. Qual que é o ônus? Né? O ônus é que muitas vezes as pessoas podem ter a sensação de que aquilo é totalmente robotizado, que aquilo está muito controlado, né? Aquela comunicação, aquele diálogo foi totalmente pensado, planejado para aquilo. Então, tem gente que acha que é uma comunicação que afasta exatamente por não ser uma pessoa. E tem aqueles que adoram, porque você consegue materializar tão bem naquela persona que aquela persona ela se torna parte praticamente da tua família, né? Então tem gente que dá bom dia para Lu no Twitter, que responde Feliz Natal, Feliz Aniversário para ela nas plataformas sociais digitais. Então acho que tudo tem ali, a gente tem que ponderar. Acho que, Aline, vale até a gente dizer assim, será que um órgão público poderia ter um influenciador virtual? Eu acho que a depender do segmento, sim, e eu acho que seria super bacana, né? Vamos pensar no Zé Gotinha, por exemplo, né? Que é um personagem super querido e super antigo que a gente tem no Brasil, né? Quando a gente se refere à vacina, ele poderia ser um representante, um personagem do Ministério da Saúde, não só para falar de vacina, óbvio que com muito foco em vacina, mas para falar de saúde de uma maneira geral, para falar de prevenção, para falar das campanhas, eu acho que ele poderia, por exemplo, ser usado.
Bom, seguindo no meu papo com a Carol, outra pergunta que eu fiz foi sobre o papel do público interno nesse poder de influência que as organizações podem construir. Aline, eu acho que não dá mais para a gente separar influência externa e influência interna apenas, né? Hoje todos somos ou todos temos algum grau de influência, né? Então, a gente, como representante das organizações que a gente trabalha, a gente é influenciador para aquele assunto, né? Quando alguém sabe que você trabalha numa determinada instituição, aquilo que você fala pode soar como a voz oficial daquela instituição. Então, eu acho que hoje cabe a gente, as áreas de comunicação, as áreas de recursos humanos, desenvolvimento humano, essa capacitação da importância do público interno para as estratégias de comunicação, né? E tem aquelas organizações que vão além e que acabam por fazer seleções ou fazer treinamentos específicos para um grupo de colaboradores, para um grupo de servidores que podem ser os representantes oficiais da marca, que podem falar em nome da marca. Por quê? Porque tem treinamento, tem capacitação, recebem informação em primeira mão para fazer esse trabalho. É algo que ajuda também a atrair talentos, é algo que ajuda a dar uma dimensão da reputação, da imagem da organização, do clima organizacional, né? Que também humaniza, que dá uma leveza para a comunicação, porque uma pessoa falando não é a corporação, não é a organização, né? Não é aquela linguagem mais sisuda, mais institucional, é o funcionário, né, falando, é o colaborador, é o servidor falando. Então, eu acho que isso tem muito, muito valor. E eu acho que cada vez mais as organizações vão se preocupar com esse transbordamento da cultura interna para fora. Afinal, estamos conectados, somos usuários de mídias sociais e, naturalmente, a gente fala do nosso dia a dia, né? Você, por exemplo, é servidora, mas você tem um podcast, você acaba dando exemplos, você acaba se referenciando à tua organização, à tua instituição, né? Será que tem questões, de repente, que são estratégicas e que você não pode tocar? Com certeza. Será que tem questões que seriam super interessantes de você abordar, até pelo conhecimento, a expertise que você tem? Também, com certeza. Então, será que o tribunal não poderia te usar de maneira mais estratégica? Isso eu estou falando usar de uma maneira não pejorativa, né? Claro. Poderia fazer, aproveitar a tua voz, né? Então, eu acho que sim. Então, acho que é uma questão da comunicação, do marketing, pensarem nesse transbordo, né, de uma maneira estratégica, de uma maneira positiva, de uma maneira que vai render frutos. E as pessoas se sentem estimuladas também a falar daquilo que elas participam, elas se sentem reconhecidas. Quando você usa um funcionário, um colaborador, um servidor, como parte da tua estratégia de comunicação, os outros se sentem reconhecidos, se sentem representados, muitas vezes se sentem estimulados para falar também. Então, eu vejo muitos aspectos positivos. Tem aspectos negativos? Claro, a gente já viu vários também, né? Tem gente que fala o que quer e sofre com demissão, né? Sofre com punições. Por quê? Porque efetivamente você não está ali no meio de um ambiente sem controle, né? A gente tem que tomar cuidado também com questões que vão ser abordadas. Mas eu acho que tudo isso pode ser suprido, pode ser trabalhado com capacitações, com treinamentos, com orientações, com uma comunicação forte que empodere, né, os seus públicos de interesse para falar. Particularmente, pessoal, eu gosto muito dessa ideia dos influenciadores internos, né? Os próprios servidores atuando como embaixadores, como influenciadores. No órgão onde eu trabalho, no TRT2, a gente tem uma iniciativa caminhando nesse sentido e dá muitos frutos. Como a gente já viu aqui em outros episódios, né, sobre comunicação interna no podcast, não tem ninguém melhor para falar da nossa casa do que quem faz parte da nossa casa, né? A própria Carol Terra, ela compartilhou esses dias no Instagram dela um post das Americanas, todos sabem o problema que as lojas Americanas estão passando, né, de recuperação judicial, e esse post estava sendo compartilhado pelos funcionários da empresa. E aí eu pensei, puxa, como ganha uma dimensão muito mais humana quando a gente vê um post de uma pessoa que trabalha ali, né, dentro da organização, da empresa. Então, eu acho que isso é algo para a gente manter muito no nosso radar.
Mas agora a gente vai para um outro tópico, né, que talvez seja o mais evidente, assim, quando o assunto é influência digital. Eu comentei com a Carol que eu ainda vejo pouco o setor público fazendo parcerias com influenciadores digitais propriamente ditos, né? Sejam celebridades ali, pessoas famosas mesmo nas mídias sociais, ou até os chamados micro ou nano influenciadores. Aí eu quis saber, será que a gente deve ou pode utilizar essas pessoas nas nossas estratégias? Eu acredito que sim, desde que esses influenciadores eles tenham relação com aquilo que aquele órgão público fala, faz, pratica, executa. Eu me lembro de um exemplo que foi negativo, que foi durante o último governo, que o Ministério da Educação, se não me engano, queria falar do novo ensino médio, ele acabou contratando influenciadores digitais que tinham muito apelo ao público jovem para falar do novo ensino médio. Só que aquilo não soou bem pelo seguinte: poxa vida, tá cortando verba da educação e tá gastando dinheiro com influenciador. Então, assim, claro que para o órgão público tudo isso é muito mais delicado, né? Se for usar uma estratégia de pagamento ao influenciador, né? Mas eu vejo que tem tantas outras possibilidades, Aline. Por exemplo, a gente acabou de falar disso, né? Usar o público interno. Tem pessoas que são prestadoras de serviço e que também, de repente, poderiam ter algum lugar de fala dentro dessa estratégia, fornecedores, fazer parcerias ao invés de apenas pensar em relações monetárias, né? Claro que quando a gente está falando de uma campanha diferente, uma campanha publicitária diferente, ela já prevê remuneração. Mas algumas situações informativas, algumas situações em que a informação ela é de interesse público e deveria alcançar o maior número de pessoas, eu acho que dá para a gente contar, né? Um outro caso que eu me lembro, e que foi um caso totalmente espontâneo, foi quando a cantora Anitta começou a recomendar que os jovens de 16 e 17 anos tirassem seus títulos de eleitor para votar. Então, assim, será que nesse momento um órgão público, principalmente os ligados a essa temática, não seria interessante, né, replicar, por exemplo, um conteúdo dela, ou explicar como é que esse processo de tirar o título, tirar o primeiro título, como é que funciona, né, desmistificar algumas questões. Então, eu acho que sempre tem espaço para a gente pensar em possibilidades, em oportunidades, e sair só do arroz com feijão, que é o óbvio, né, que todo mundo está habituado. Não que ele não seja necessário, ele é também, né, necessário, o básico, mas ele também pode ter outros desdobramentos. Gente, se você por acaso tem alguma experiência bacana com influenciadores digitais, eu vou gostar muito de conhecer. Faz tempo que eu queria trazer um podcast aqui pra gente sobre esse assunto. Então, por favor, me conte. Você já sabe que você me encontra no @AlineCastroComunica lá no Instagram. Bom, eu pedi então dicas práticas finais para nossa querida entrevistada. O que fazer ou não fazer para a gente construir influência digital para as nossas organizações? Eu acho que a gente tem que começar sempre arrumando a casa, né? Então, assim, não dá para eu sair contratando influenciador se eu não tenho um site legal, se eu não tenho um conteúdo de mídias sociais bacana, se eu não tenho um conteúdo para abrigar as pessoas que vão ser atraídas por essa fala de um influenciador, por exemplo. Então, eu acho que primeiro a gente tem sempre que arrumar a casa, arrumar os perfis de mídia social, arrumar o nosso site com conteúdo, com áreas interessantes para essas pessoas, quando elas vierem, elas terem onde se fiar, onde se informar. Então, acho que para mim essa questão ela é fundamental, né? Em se tratando de uma comunicação pública, a gente tem que ter cuidado redobrado mesmo, porque as pessoas vão questionar o investimento, as pessoas vão questionar de onde veio esse dinheiro para isso. Muita gente vai ser crítico por ser crítico e vai, de novo, questionar a estratégia da organização. Então, como assim vocês estão perdendo tempo com isso, ou vocês estão se envolvendo nisso, sendo que vocês não são uma marca assim, assim, assado, né? Então, acho que essa preparação também para o que vai levantar de possibilidades, de perguntas, de questionamentos, também tem que ser feita,
né? E tem que ter uma estrutura mínima para isso. A gente não consegue ser uma marca influenciadora se a gente não produzir conteúdo, se a gente não tiver capacidade de distribuir esse conteúdo, se a gente não tiver capacidade de avaliar esse conteúdo. Então, acho que essa preparação, para mim, ela é crucial para se começar uma estratégia de influência digital. E aí, uma dica que eu deixo também é não pensar em influência digital única e exclusivamente com influenciadores digitais. Às vezes a gente tem influenciadores dentro de casa, às vezes a gente tem possibilidades de influência que não vão nos custar investimento financeiro, né? Que vão nos custar, óbvio, tempo, relacionamento, etc., mas não vão nos custar investimento financeiro. Então, pensar na amplitude disso, pensar no ecossistema da influência, não apenas numa única possibilidade que é contratação de influenciadores digitais. Pessoal, eu quero agradecer demais a Carol Terra, que dedicou o tempo dela a conversar aqui com a gente no podcast. Eu vou deixar vocês ouvirem a mensagem final que ela gravou e em seguida a gente vai para o resumão do episódio, combinado? Então, quem tiver interesse nessa temática, eu estou no carolterra.com.br, eu tenho o livro Marcas Influenciadoras Digitais, que fala a respeito desse assunto com mais profundidade. Estou em todas as redes sociais, então vocês me acham lá como Carol Terra ou como Carolina Terra. Estou super aberta para bater papo, para aprender, para trocar exemplos. Eu adoro quando as pessoas me mandam exemplos. Falam, Carol, lembrei de você, vi esse exemplo e achei que tem a ver com as tuas pesquisas, com o teu trabalho. Então, acho que é sempre bom a gente se manter em diálogo, né, com as pessoas. Acho que é a forma que a gente aprende bastante e que a gente tem condições de dialogar e de evoluir juntos. Então, fico à disposição aí de quem tiver interesse nessa temática. Preparados para o resumão? Vamos lá. Assim como qualquer marca e qualquer personalidade, instituições públicas também podem ser influenciadoras digitais. Para isso, é preciso montar um conjunto de estratégias que vão construir relacionamento e agregar valor na vida dos públicos da instituição. Para a gente saber como anda esse nosso poder de influência, existe uma metodologia com o acrônimo REATIVA, criada pela Carol Terra, que pode nos ajudar a identificar o que a gente precisa calibrar quando o assunto é presença digital. Alguns itens que existem nessa metodologia e que a gente pode avaliar são a capacidade de se relacionar, de entreter, de despertar para ação e de ser transparente. Planejar conteúdo é fundamental, fazendo uso dos formatos que estão mais em alta para dar aquela forcinha para o algoritmo. Mas sempre, pessoal, sempre olhando para o contexto em que estamos inseridos. Isso vale tanto para a gente surfar em ondas, né, e captar atenção, como também para evitar crises. Afinal de contas, publicar, por exemplo, algo muito feliz em momentos tristes ou tensos não é bacana, não pega bem, com certeza não contribui e por aí vai. Um parênteses meu aqui, Aline, gente. A gente fala muito em presença digital, né? E claro que isso demanda a gente ter perfil em diferentes canais, ter um conteúdo planejado, mas acima de tudo, eu tenho pensado que cada vez mais presença é sinônimo de consciência, né? Então, tenho falado aqui no podcast para a gente não perder a alma, não perder a essência do que a gente realmente está fazendo ali, nesse ambiente. Então, antes da gente dar o send ali no post, né, no Reels, no vídeo, a gente tem que pensar se aquilo está realmente fazendo sentido, se aquilo está agregando, se aquilo está somando naquele momento, naquele contexto para o nosso público. O que mais? Usar influenciadores digitais consagrados, digamos assim, pode ser uma boa, mas isso tem que ser feito com cuidado, principalmente se envolver monetização. Vale lembrar que dá para investir em parcerias sem custo, ou até mesmo nos influenciadores internos, para dar rosto para as nossas instituições. Ter influência digital começa bem antes das mídias digitais. Nas palavras da Carol, a gente tem que primeiro arrumar a própria casa. Então, não adianta nada a gente ter um feed perfeito com um site ruim. Tudo tem que compor o ecossistema de influência da nossa marca, da nossa instituição. Uma observação minha final aqui. Número de seguidor e de curtida não é sinônimo de poder de influência. Então, às vezes a gente precisa desligar o caça-like e procurar atingir e melhorar a vida de quem já é nosso seguidor, porque o resto vai ser consequência. Gente,
Muito obrigada pela companhia, pelo carinho, pela audiência. Eu espero de coração que eu e a Carol tenhamos te influenciado positivamente para que você faça um trabalho encantador para as suas audiências nas suas redes sociais. Tem muito potencial ali, gente, acreditem, tem muito poder. Não é uma simples ação de comunicação. A gente pode fazer muita coisa por meio dos nossos canais. E eu espero que a gente saiba utilizá-los da forma mais sábia que a gente puder. Bom, pessoal, sempre que vocês tiverem sugestões, dicas, até críticas sobre o podcast, é sempre muito bem-vindo. É só me encontrar lá nas minhas redes, vocês já sabem, Aline Castro Comunica. Eu deixo um grande beijo para vocês, um forte abraço e até o próximo episódio do podcast Comunicação Pública, Guia de Sobrevivência.